Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, senhoras e senhores que participam aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que me interessa muito porque eu tenho uma vontade muito, eu gosto muito dessa parte da minha vida e eu vou falar para vocês como conciliar a vida militar com uma universidade, com um curso ali, com a faculdade. E já adianto para vocês que esse não é meu único compromisso. Tenho vários outros compromissos e sim, é muito possível conciliar a vida militar com a faculdade. Lembrando que eu comecei a minha faculdade quando eu estava lá no primeiro BIS, um batalhão extremamente operacional. E daí você vai dizer, não, Gabriel, mas você disse que você foi de SAL, que você já estava na seção. Beleza, mas quando eu comecei, eu não estava em SAL, eu não estava em seção, eu estava em uma companhia operacional que saía o tempo todo, missões de 30 dias, e eu não fiz curso à distância, foi curso presencial. Então, se você se interessa por esse tipo de matéria, quer entender um pouco mais e quer saber como você pode conciliar a vida militar, seja você um soldado, um cabo, um sargento, um oficial, tanto faz, ou que você pretende ser um sargento, você pretende ser um oficial, se você quer saber como conciliar, se é possível, será que é somente para os melhores, os caras fora da curva, se você quer saber como conciliar, esse vídeo é para você, então eu já peço que você curta o vídeo, que você comente aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver. Esse vídeo não é oriundo de um comentário, mas eu tenho 160 e poucos vídeos nesse canal, e se duvidar, 80% dos vídeos são oriundos de comentários. Então, diga aqui nos comentários que tipo de vídeo você quer ver. Se tiver uma certa recorrência naquele assunto, e eu achar que domino aquele assunto, eu tenho experiência suficiente para passar, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Em primeiro lugar, eu acho extremamente importante para você que ir para a vida acadêmica. Independente se você fizer ESA ou SpaceX, tá? E quando eu falo ESA e SpaceX, eu falo de concurso, porque envolve a SLOG, envolve o CAVEX, tanto faz. É muito importante para você fazer uma faculdade. Mas mais importante ainda, se você que está me assistindo for um cabo, soldado, ou sargento temporário ou oficial temporário. Porque os seus 8 anos vão acabar. Na verdade, cara, você nem sabe se vai conseguir renovar por mais um ano quando esse um ano seu acabar. Para quem não sabe, o temporário, todo ano, ele precisa pedir a renovação por mais 12 meses. Então, a cada 12 meses, ele fica renovando esse contrato dele com o Exército até bater 8 anos. Quando bate 8 anos completo, ele não pode mais renovar, ele só pode renovar até o 8º ano dele, entendeu? Então, aí, depois disso, ele pode ser o melhor cara, ele pode ser o Rambo, o cara mais inteligente, Albert Einstein, ele não vai ficar dentro do Exército. É impossível hoje manter no Exército depois dos 8 anos, tá? Tem uma exceção, mas eu não vou entrar nesse detalhe, é para médico, é bem específico, não vi ninguém fazendo ainda, mas há uma possibilidade, beleza? Vamos lá. Cara, por que é importante você fazer uma faculdade? Em primeiro lugar, porque você amplia as suas possibilidades. E quando eu falo amplia as suas possibilidades, não estou falando apenas de concurso público e não estou falando apenas de cursos lá fora, de empregos lá fora. Claro que se você é temporário, é exatamente isso que eu estou falando, e isso é o mais importante, concurso público e empregos lá fora. E não só empregos lá fora, como atividades extra-quartel, tá? Existem atividades que vocês podem fazer, o conhecimento que vocês têm pode ajudar vocês a fazerem determinadas atividades que vocês vão fazer legalmente, tá? Não estou falando de nada ilegal. Ah, mas o Estatuto dos Militares proíbe e você está falando para os caras fazerem aí. Não, não estou fazendo. Coisas legais é possível fazer para você ganhar um dinheiro extra. Entre eles, dar aula, por exemplo. Outro, abrir uma empresa. Gabriel, abrir uma empresa. Sim, eu já falei em outros vídeos aqui que militar pode ter empresa, existe o jeito correto de fazer isso, legalmente, de acordo com o Estatuto dos Militares e usando como referência o artigo 29 do Estatuto dos Militares, que é onde todo mundo fala que o cara não pode ter empresa. E sim, isso é possível. Na verdade, eu mesmo dou hoje várias consultorias não, eu dou várias instruções, eu dou aula para diversas pessoas, principalmente na área de licitação, porque eu faço faculdade de Direito há muito tempo. Eu faço desde 2022, antes disso eu já era um estudioso, eu gostava muito de pegar livro, de ler livros acadêmicos de fato. Então, quando eu chego na faculdade de Direito, eu já chego sendo, não digo um cara conhecedor do direito em si, mas já um cara em contato ali com a ciência, com as ciências humanas, com leitura. Então, já tinha aquele pensamento mais crítico que o normal.
que geralmente o calouro chega. Então eu já estudo há bastante tempo. Cara, é totalmente viável você conciliar a faculdade com a sua vida militar. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a parte financeira. Talvez essa seja a parte que mais dói em todo mundo, principalmente, na verdade, exclusivamente, se você for praça. Se você for oficial, não vai doer, a não ser que você faça medicina, aí vai doer pra caraca, talvez tu nem consiga pagar. Mas dali pra baixo, cara, não vai doer em você. Você fazer uma faculdade particular, você tirar R$ 1.000 ali por mês para fazer. Agora, se você é praça, com certeza isso vai doer e com certeza isso é algo que me dói. Eu hoje pago 900 e poucos reais na faculdade de Direito, mas basta você ser organizado, você ser um cara querente, porque por gastar R$ 1.000 por mês você tem que ter um objetivo de vida e para ficar 5 anos pagando, vamos aí botar 60 meses. 60 meses de R$ 1.000 por mês, R$ 60.000 pelo curso inteiro. Mas isso é para mim que faço direito presencial. Você talvez esteja aqui me ouvindo e queira fazer contabilidade, queira fazer ciência da computação, você queira fazer, enfim, administração. Então hoje todos esses cursos aí existem à distância. E mesmo os presenciais, é muito difícil você achar esses cursos acima de 600, acima de R$ 500. São cursos que não são tão caros assim. Então é muito possível você fazer isso. Segundo, outro ponto dentro desse nosso primeiro requisito, que é a parte financeira. Hoje existem diversos programas como Eu Quero Bolsa, tem outros nomes ali de outros programas, onde você contrata a bolsa com um outro terceiro, uma bolsa, que vai te dar determinado desconto. E são descontos de verdade, tá? Porque eu já vi isso aí para se matricular e tipo a faculdade me oferecendo, ó, eu te ofereço 50% de desconto. Aí chegava no Quero Bolsa, tava lá 70, 80% de desconto naquele curso, e eu dizia para a pessoa, dizendo, pô, mas eu quero o bolsa me oferecendo 80%, que eu queria pegar direto com a faculdade. Aí a pessoa lá diz, pois é, isso aí só dá para fazer pelo Quero Bolsa, não dá para fazer por outro lugar. Então dá para você procurar através desse site de bolsa. Outro ponto, cara, você pode sim fazer vestibular, nada vai te pedir de fazer vestibular e entrar na federal. Gabriel, até parece que um militar, um sargento que tá aí na atividade consiga fazer. Cara, então deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci um cara, terceiro sargento de infantaria, guerra na selva, no primeiro bis, em companhia operacional. O cara ia para todas as missões, o cara dava instrução, o cara ia passear o tempo todo. O cara passou no vestibular, foi para a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, que é igual a qualquer outra universidade federal que você tem por aí. Não acho que é só porque está no Amazonas que é pior, muito pelo contrário, se duvidar é até melhor do que muitas universidades. Ele foi fazer ciências contábeis na UFAM e como segundo sargento ali no seu primeiro, segundo ano de segundo sargento, estava se formando. Eu lembro que ele ajudou ele a vender rifa, né, para fazer a formatura e tudo mais. Então sim, cara, é possível, tudo depende da tua querência, o quanto você quer. Eu faço faculdade particular, hoje eu falei, pago 900 e pouco por mês, mas tem gente aí que passa em universidade federal e vai fazer a federal mesmo como sargento, mesmo como guerra na selva, mesmo saindo para todas as missões, mesmo indo para tudo quanto é lugar. O que acontece? Você tem que ter aquele tato com o professor, cara. E você pega os documentos. Por exemplo, se você foi para dar uma instrução que vai ficar uma semana fora. Você pega o documento que diz que você vai ficar uma semana fora e apresenta para o professor quando você voltar. E tenta conversar com ele, professor, eu sou militar, não sei o quê. Em universidades particulares é muito fácil isso, mas eu acabei de dar um exemplo de alguém que conseguiu desenrolar isso também em universidade pública, tá bom? Até por ser órgão federal, confederal, então fica mais tranquilo e não é muito mais de boa você ter a sua falta justificada, a sua possibilidade de fazer uma prova num segundo momento, tentar desenrolar uma nota em um momento diferente. Eu já perdi vários trabalhos que eu tinha que fazer e eu falava com os professores, eu já tive que dar uma aula inteira, graças a Deus, o assunto, adivinha qual era o assunto? Licitações e contratos. Porra, eu beijei, mas eu perdi um trabalho lá de direito administrativo, que era em equipe, que eu estava em missão. Quando eu voltei, eu disse, professor, eu não pude estar, eu estava em missão, estava falando assim, então vamos fazer o seguinte, em vez de me apresentar um trabalho em equipe, tu vai me dar uma aula inteira, não era em vez de 10 minutos de apresentação, uma aula inteira do próximo assunto de direito administrativo. Então, não, tá bom, tranquilo. Qual que é o assunto dela? Licitações, contrato. Agora. Aí no final foi uma aula muito maneira, que daí ela descobriu enquanto eu dava aula que eu era pregoeiro, que eu tinha conhecimento a fundo do assunto. E foi uma aula muito massa, cara. E isso é muito legal. Mas enfim,
Você tem que ser um cara desenrolado, pô. Você tem que ser um cara desenrolado. Ah, tá de serviço, pô, Gabriel, mas eu sou soldado. Meu serviço aqui, minha escala é 4x1, 3x1. Cara, desenrola com o professor. E dê prioridade, se você tem esse dia mais intenso, essa escala mais intensa, de menor tempo, dê prioridade para faculdades à distância. Obviamente, você vai pagar muito mais barato. Ó, pô, Gabriel, mas eu quero fazer direito. Não tem problema. Eu vi vários soldados fazendo direito. Vários soldados. Não é um nem dois, vários soldados no primeiro bis fazendo direito, tá? E pagando valor cheio, inclusive, aproveitando lá que moravam com os pais, pegavam e pagavam cheio e desenrolavam essas faltas do jeito que eu tô falando para vocês aqui, beleza? Chegava com o documento, trocava ideia com o professor, dizia, ó, tá aqui, eu tava de serviço, ó, tá aqui, tava de missão, tem como desenrolar de outro jeito, e sempre dava, cara, sempre dava, beleza? O segundo negócio era as faltas, eu acabei falando, né? A primeira era dinheiro, a segunda era as faltas. E em terceiro são as transferências, velho. Transferência é uma coisa que pega, irmão. Tem uma coisa que pega. Porque você precisa priorizar os locais. Se você for pedir transferência, o ideal é que você não peça, né? O ideal é que você mantenha lá até acabar a faculdade. Mas eu sou exemplo vivo de alguém que pediu no meio do curso. Eu estava indo para o sétimo período e eu pedi no meio do curso. Eu vim para Blumenau, fui transferido de Manaus para Blumenau e vim orando a Deus para que minhas matérias fossem validadas. Graças a Deus, todas as faculdades que eu mandei as minhas ementas validaram todas as matérias e me colocaram no sétimo período, tá? Eu acabei escolhendo a universidade ali pela que eu achava de maior qualidade. Poderia pegar uma que é do lado da minha casa, eu não sabia que ela era do lado da minha casa, na real, talvez isso teria pesado na hora da escolha, mas eu escolhi outra pela qualidade e tal, e realmente tem me impressionado, é muito bom mesmo, estava até agora estudando aqui através do material dela, e rapaziada, você consegue, através de transferência, se você escolher direitinho o local que você for servir, ao pedir transferência para continuar o seu curso, tá? Só que tem um detalhe, aqui vem o bônus. Se você fez CFGS, se você fez a SpaceX/Man, você já tem nível superior, cara. Você já tem nível superior. Então, antes de você escolher uma faculdade, você tem que entender por que que você quer aquela caralha daquela faculdade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ser advogado. Se eu tivesse CFGS, se eu tivesse nível superior, porque minha turma é muito antiga, ainda é na época do CFS, então não tem nível superior, tá? Nível superior é para quem é de 2020 para cima, e a minha turma virou sargento em 2019, básico em 2018, concurso de 2017. Então, nesse caso, cara, você tem que entender qual é o seu objetivo. Se o meu objetivo, mesmo com nível superior, fosse ser advogado, obviamente eu precisaria fazer direito. Mas se não fosse, se fosse dar aula em faculdade de direito ou em outras faculdades, se fosse fazer um trabalho que não exige uma formação exatamente, mas que seria ideal ter essa veia acadêmica, você pode fazer direto uma pós-graduação. Gabriel, mas como que eu vou fazer uma pós-graduação em contabilidade, por exemplo, governança, que é um tipo de pós-graduação que existe na área de contabilidade? E como que eu vou fazer isso? Ou uma pós-graduação em licitações e contratos, por exemplo? Como que eu vou fazer isso sem ter uma faculdade de Direito ou uma faculdade de Contabilidade? Não pode? Aí é que vem o pulo do gato, cara. Pode, você com qualquer nível superior, você pode fazer qualquer pós-graduação, cara. Então, claro, os cursos têm seus públicos-alvos ali, mas o requisito para você fazer uma pós-graduação é ter nível superior. Não é nível superior de bacharel em Direito, não é nível superior de bacharel em Ciências Contábeis. Não é. Qualquer nível superior. Você faz qualquer pós-graduação. Então, só toma muito cuidado antes de fazer um curso de uma faculdade que dura 5 anos, 4 anos. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo não tem, aquela faculdade não te leva ao seu objetivo, por exemplo, você quer ter um conhecimento maior de filosofia, é um exemplo. Talvez fazer uma faculdade de filosofia não seja interessante, porque se o seu objetivo não é dar aula de filosofia, onde vai ser necessário você ter uma faculdade de filosofia, se não é isso, você não precisa fazer faculdade, você faz uma pós-graduação naquela área da filosofia que você se interessa. Filosofia do direito, filosofia medieval e patrística, filosofia, enfim, uma porrada aí de possibilidades, né? Então,
eu gosto muito de ações de investimento. Cara, existem várias pós-graduações específicas para isso. Se você fizer uma faculdade de economia, você vai virar um economista, que é um cara geral, que vê o quadro geral. O cara especializado é aquele cara que faz uma pós-graduação. Então, às vezes, é mais interessante para você ir direto para a pós-graduação, entendeu? Então, você tem que se entender o que você quer, qual é o seu objetivo de vida com aquele curso, beleza? E, rapaziada, por último, e que para você que ficou até aqui, essa informação é interessante. A faculdade ou o curso que você fizer é muito valorizado dentro do Exército. Pô, Gabriel, mas eu vi que o praça não ganha ponto, ou não tem valorização nenhuma na formação nem nada. Então, é valorizado dependendo se o Exército precisa daquele conteúdo. Por exemplo, eu fazer direito me ajudou muito a ser selecionado para ir para a área de licitações e contratos. Não só isso, como para que os oficiais me ouvissem, entendessem e dissessem, pô, o que ele fala é verdade. O que ele fala, ele tem propriedade para falar. E não necessariamente porque eles sabiam que eu fazia faculdade de direito, mas porque o jeito que você fala demonstra que você tem conhecimento do assunto, que você tem propriedade. E quando eles descobrem que você está realmente fazendo a faculdade, que você tem aquele conhecimento, por exemplo, imagina alguém que fez ciências contábeis ou está fazendo ciências contábeis, falando sobre a área da tesouraria, que é uma área que tem lá dentro do quartel. Cara, ele sabe que ele não pode discutir muito com você, porque o seu nível de conhecimento, onde você estuda a fundo dias e dias, todos os dias, é muito diferente de um conhecimento raso ali, superficial que o camarada tem de vivência, entendeu? Geralmente é assim. Então, por exemplo, muita coisa do direito, muita coisa do dia a dia, eu já discuti com gente muito superior a mim e eu demonstrei, através de entendimentos dos tribunais e tudo mais, que aquele determinado entendimento estava errado, que deveria ser feito de tal procedimento. E isso acabou me dando um peso maior nas minhas palavras. Os oficiais me ouviram mais, os praças mais antigos me ouviram mais e procuraram até seguir algumas coisas que eu falava. E aí as pessoas te respeitam mais, é isso que eu quero dizer. E isso refletiu, claro, no meu SGD, na minha avaliação. Esse SGD refletiu na minha transferência, onde eu fui muito bem transferido. Quando eu cheguei no novo batalhão, as pessoas já sabiam, me colocaram numa função muito boa, onde muita gente queria essa função, porque o chefe lá é muito antigo, e ele chegava, pô, tu que é o papa da licitação, tu que é o papa da licitação, eu preciso de um cara que entende licitação aqui na sessão e tal, isso e aquilo, e ele já estava precisando de pessoal. Outros queriam queriam me pegar para colocar na sessão deles, aí veio o cara mais antigo lá e ficou comigo. Se ele tá gostando ou não hoje em dia, eu já não sei, mas eu sei que o meu nome chegou antes de eu chegar no batalhão, entendeu? Por quê? E é isso que eu quero que vocês entendam. Por que que o meu nome chegou antes de eu chegar no batalhão? As pessoas já sabiam que eu estava chegando, o meu nome chegou antes e tudo mais. Porque lá no batalhão anterior, eu tinha propriedade, eu tinha peso nas falas, no primeiro bis, entendeu? E não tô falando isso para me vangloriar, mas usando isso como exemplo para você, às vezes que já é militar, que já é aluno, que acompanha aqui meus vídeos, ou que pense em ser militar, que fazer uma faculdade, ter isso no seu currículo, às vezes você nem conclui igual eu, não conclui ainda, mas já traz aquele peso consigo, né? Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Pô, se você ficou até aqui, cara, 18 minutos e 31 segundos de vídeo, por favor, ó, tô suando pra caramba porque eu fechei a janela para não entrar barulho aqui dos outros vizinhos e tudo mais. Tô suando pra cacete. A única coisa que eu te peço é pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver. Não se esquece, curtir, se inscrever. Tamo junto, grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui!